quero te perguntar em relação a essa perspectiva, que com esses novos tempos, novas tecnologias, novas possibilidades, acaba separando muito entre as pessoas que são blindadas, antifrágil, assim, pessoas que conseguem se manter com a moral aristocrática ali, firmes e fortes, que mantêm a relação de investimento causa e efeito e tal. Então, quais são, assim, vai separar, vai ser quase duas castas, assim? E aí, quais são as 10 habilidades essenciais que fazem a pessoa se manter blindada para... Não, nesse livro aqui eu trato de habilidades para o trabalho e portanto menos, mas assim, eu acredito que 2 coisas fazem a diferença. Querer e curiosidade. Eu diria que são os 2... E disciplina também. Então, querer leva à disciplina, querer leva à resiliência, querer leva a um monte de coisa. E a curiosidade, ela é um instrumento fundamental porque nós nascemos curiosos e vamos perdendo a curiosidade conforme a idade vai avançando, né? Então, a minha sensação é que o Nietzsche falava muito de vontade de potência. No fundo, ao tratar desse assunto, ele estava dizendo assim, é o que mexe o ser humano. É a vontade que fazia a gente se jogar de maneira desconhecida no mar revolto em 1500, sem saber onde ia parar. A gente queria saber o que tinha do outro lado. Simultaneamente, vontade e curiosidade, né? Em 1700, havia na Inglaterra uma loteria, cujo prêmio era passar uma semana na Real Academia de Ciências de Londres para saber as coisas. Pessoas compravam um bilhete de loteria para saber. Hoje a gente tem uma biblioteca da Alexandria na mão e não quer saber nada. Né? Outro dia eu estava dando uma palestra... Fica lendo fofoca. Hã? Fica lendo fofoca. Isso. Quando você fala de fofoca, é muito interessante, se a gente for mais fundo nesse assunto, falar de curiosidade diversiva, empática e epistêmica. São 3 tipos de curiosidade, né? A curiosidade diversiva é essa curiosidade mais superficial. Quero saber quem ganhou o Big Brother, quanto foi o jogo, se vai chover, né? E se teve algum atropelamento aqui na porta. Ou seja, no fundo, aquela curiosidade que nos dá a sensação que a gente está dominando o nosso entorno. Ela te acalma e relaxa. Eu estou entendendo what the fuck is going on. A segunda é a curiosidade empática, né? Que tem a ver com pessoas, a origem da fofoca. Eu quero saber quem casou com quem namora quem está pegando quem, aquela coisa que, né, sobre pessoas. E é a origem da fofoca. A terceira curiosidade é a epistêmica. Eu quero saber por que as coisas acontecem. Qual é a consequência daquilo que aconteceu. Então, se cair um avião hoje no aeroporto de Congonhas, primeira coisa que surge quando eu sei a notícia é a curiosidade diversiva. Caiu um avião, qual era a companhia? Quantas pessoas morreram? Acabou a curiosidade diversiva, vem a empática. Eu conheci alguém que estava no voo, o piloto tinha filhos, alguém perdeu o voo porque chegou atrasado, se salvou, tudo relacionado com pessoas. E o terceiro nível de curiosidade é, por que aviões caem? Foi o piloto ou foi a pista? É o caso de ter um aeroporto deste tamanho dentro de um grande centro, ou seja, todas as grandes questões mais profundas. A sociedade está com alto índice de curiosidade, as 2 primeiras, e nenhuma curiosidade epistêmica. Ou seja, nós estamos superficiais, rasteiros, rasos, onde o que importa é ler a manchete, já sair ditando cátedra, não é? Por quê? Porque a curiosidade diversiva e empática são alimentadas o tempo inteiro pelas redes sociais. Eu fico sabendo tudo que está acontecendo, com quem está acontecendo, e acho que está suficiente. Quando, na verdade, a grande questão humana é por que as coisas acontecem, né? Qual é a causa disso? Qual é a consequência disso? O que isso vai, de alguma maneira, trazer como resultado para a minha vida, para a vida das pessoas que são importantes? A gente não está mais se questionando. Então, a curiosidade nossa, ela está muito decadente na curiosidade epistêmica, se mantém viva na curiosidade diversiva e empática, alimentada pelas redes sociais. Porque tem uma coisa meio básica também da humanidade, que a gente tem que se esforçar
para saber o que estava acontecendo no mundo até a gente chegar, ou seja, fazer o download dessas informações todas que foram acumuladas nos últimos milênios, né, de sociedade organizada, pensamento, cultura, e também saber quem a gente é, no caso também desenvolver essas habilidades essenciais, as habilidades interpessoais. A gente entrevista muito médico, aí outro dia a doutora Maria Bussadi colocou os 6 pilares da saúde, que é alimentação, sono, suplementação. Aí ela colocou habilidades interpessoais, né, relações interpessoais, e colocou a espiritualidade. Mas eu sinto falta disso, dessa cabeça da parte do conhecimento filosófico e cultura geral, e a parte do autoconhecimento. Né? Acho e, que se você pensar que daqui para frente, com a IA, nossa grande tarefa é fazer as perguntas, porque as respostas quem vai dar é a IA, talvez a gente devesse trazer filosofia de volta para o ensino básico, porque filosofia é a arte de fazer perguntas. Não é? E a gente não está se questionando. Então, novamente, o assunto curiosidade e vontade, eu acho que é o que move uma pessoa. Tem gente, e novamente, nós somos fruto de uma dualidade entre essência e existência. A essência é o que eu sou quando nasci, e existência é o que eu passei durante a minha vida, e é desses dois estímulos que surge um novo ser e uma pessoa. Tal. Tem gente, e quando a gente fala assim, os jovens não estão querendo... Não, tem jovem que quer muito, mas a gente está falando da média das pessoas. É claro que há exceções. Assim. Essa é a primeira generalização que é perigosa. A segunda coisa é que existe uma outra generalização que também funciona, mas tem que ser olhada com muito cuidado, que é pais winners geram filhos losers, pais losers geram filhos winners. Aquela coisa, pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas isso, fracas. E essa é uma verdade. Agora, tem exceções? Tem exceções. Tem muito pai forte que gerou filho forte, tem pai fraco que gerou filho fraco. Mas, na média, isso funciona. E quando a gente olha, vamos dizer assim, por que na China os millennials e a geração Z tá querendo o iPhone 18, tá querendo viajar primeira classe? Tá? Porque os pais passavam fome. Enquanto que no Brasil... Nós, na nossa geração anterior, demos tudo para os nossos filhos e eles entenderam que não precisa lutar e que não há sofrimento. Nós evitamos a dor. A gente acha que dor e sofrimento são sinônimos. Não são, são antônimos. Toda vez que você evitar a dor do seu filho, ele vai ser um sofredor maior. Toda vez que você tentar tirar um band-aid devagar para não ter dor, você vai sofrer mais. Toda vez que tiver um casamento fracassado e evitar a dor da separação, os dois vão sofrer muito mais. Então, dor e sofrimento são antônimos. A gente tentou, na nossa geração, evitar a dor dos nossos filhos. Eles vão sofrer mais. Ficarão mais frágeis, né? Ficarão questionando mais as coisas ao invés de ir com entusiasmo em frente, terão um olhar de tédio permanente. Agora, isso é o que nós estamos preparando, não é? Ou seja, você vai numa escola e vê dança das cadeiras como exercício lúdico. São 10 cadeiras e 10 crianças. Então, assim, mas, peraí, por quê? Não, porque imagina uma criança vai se sentir mal de não conseguir sentar. Não tem uma cadeira a menos? Não tem, porque imagina, vai se sentir mal. A gente dá medalha para o último lugar, porque o importante é participar. Então, nós estamos, no fundo, criando pessoas que, ao evitar a dor de não ter uma cadeira para sentar, um dia não vão dar a cadeira para ele sentar lá na frente, ele vai sofrer, porque ele não entendeu que a vida é uma disputa constante, que a vida é uma competição, que a vida tem winners e losers. Ele não entendeu isto. Né? Então, é realmente algo que, ao tentar fazer o bem, a gente, de alguma maneira, acaba prejudicando. E a inteligência artificial pode servir para ser um tipo de um mentor, um consultor, para ir analisando como é que está a tua vida. Por exemplo, analisando aqui a navegação do teu YouTube, eu consigo ver aqui que você está muito, sabe, está pesquisando, está assistindo, consumindo muito conteúdo nessa área e está deixando a desejar nessa e nessa. É interessante. A gestão da agenda. Eu tenho falado muito sobre detox digital. Sim. Né? A tecnologia já oferece muitas maneiras de você fazer um detox digital. Você fala, não é um contrassenso? Não, não é. A tecnologia oferece exercícios de divagação. Tem muitas ferramentas de exercício de divagação. Mindfulness. Você pode fazer uma discussão hoje com muitas IAs que te dão
guias interessantíssimos. Essa semana eu estava em Campo Grande. E tinha um motorista que estava me servindo para levar do hotel para o local do evento, certo? E voltando, e ele falou: "Ô, seu Walter, olha, eu gostei da palestra", porque ele assistiu a palestra. "Conta uma coisa, você acha que a IA tem condições de me ajudar em alguns problemas que eu tenho, psicológicos, pessoais?" Eu falei: "Acho que sim, o que você tem?" "É o seguinte, eu ando muito irritado, minha mulher está reclamando disso em casa, eu estou com dificuldade na empresa, meu chefe está me achando muito agressivo, né?" Eu estava dentro do carro, indo para o aeroporto, falei: "Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para o ChatGPT", né? Aí peguei o ChatGPT, falei: "ChatGPT, é o seguinte, eu tenho andado muito agressivo, tanto no trabalho quanto em casa, eu estou me sentindo que estou prejudicando tanto a minha carreira quanto a minha relação familiar. Você poderia me ajudar?" Ela falou: "Eu acho que eu posso te ajudar sim. Olha, primeiro, você tem que tentar entender as causas disso, porque normalmente a causa está escondida." E começa a falar, tergiversar sobre esse assunto todo. Depois fala assim: "Agora, você pode fazer alguns exercícios de respiração que ajudam muito nisso, porque o diafragma", enfim, contou o que você podia fazer, etc. Chegou um momento que eu vi que o motorista era mineiro, eu falei assim: "Mas ChatGPT, me conta uma coisa, você podia falar tudo isso para uma pessoa que está ouvindo aqui, mas em mineirês?" E ela começou: "Uai, esse trem está incomodando", começou a falar em mineirês. Então, respondendo sua pergunta, é assim: sim, nós estamos com 2 anos, nem 2 anos, da IA acessível para todo mundo. A IA nasceu na década de 50, é minha contemporânea, né? Um pouco da letra. Nossa contemporânea. Exato. Mas, na verdade, no dia 30 de novembro de 22, foi que ela, pela primeira vez, passou a entender a nossa língua coloquial. Porque até então, você precisava entender de matemática avançada, de código, para poder usar. Então, no dia 30 de novembro de 22, foi o primeiro dia onde a inteligência artificial passou a entender a nossa língua. Estar acessível para qualquer pessoa, estivesse ela no deserto do Atacama ou no interior do Piauí. 2022? É, 2022. É. Anteontem, isso. Hã? Anteontem. Tem 20 meses. É. Exato. Então, assim, não tem ainda 2 anos e já está com este nível de sofisticação, a gente pode imaginar o que virá por aí, não é? No sentido de ser um companheiro. Mas eu tenho visto pesquisas e laboratórios nos Estados Unidos muito interessantes sobre o professor se transformar em mentor e a IA em tutor dos alunos. Passar a ter um tutor individual. Por quê? Porque pessoas são indivíduos. Sim. Então, é assim, um aluno é bom de matemática e tem dificuldade com português. O outro é bom de português e tem dificuldade com matemática. Os dois estão na mesma sala e o professor dá aula pela média. Eles estão invertendo e a pessoa está assistindo a aula em casa, auxiliado por IA, e depois vai fazer lição de casa na escola, onde ele aprende socialização, ele aprende a um ajudar o outro. Se o cara é bom de matemática, ajuda o aluno a ter mais dificuldade. Eles entendem a capacidade de trabalhar em grupo. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.